Você já parou para pensar o que é aquele monte de terra inclinado na beira da estrada ou de alguma construção perto da sua casa? E o que faz ela não desbarrancar? Por que aquilo ali não cai? E hoje vamos explicar para vocês sobre talude. Talude é esse monte de terra aí que vocês viram do lado aí de uma construção ou perto na beira da estrada, que geralmente o pessoal faz como se fosse umas rampinha, escadinha, rampinha, escadinha. Para que serve esse talude? A gente geralmente vê eles nas rodovias, que nem o Danilo citou, mas eles são feitos também dentro da construção civil, quando a gente tem um terreno grande. Para que serve o talude? Ele justamente é uma forma da gente cortar o terreno e manter a estabilidade da terra, de forma com que ela não desbarranque, que ela não deslize numa determinada inclinação. O princípio parece simples, mas é complicado. Porém, parece complicado, mas também é simples. A questão é que envolve muita variável, como o tipo de solo, que pode ser desde areia até rocha, passando por argiloso e tudo mais, e cada um oferece uma sustentação diferente. Há que se ponderar também o tamanho e o peso da estrutura que vai em cima, o declive do terreno, mas principalmente a carga de água, que vem inclusive do terreno de cima, e todo o seu escoamento. Pois a correnteza das águas de chuva é o maior problema para a movimentação indesejada da terra e seu desbarrancamento, enfim, coisas que envolvem muito cálculo e principalmente segurança. Tem que contratar engenheiros específicos. Nesse caso, engenheiro geotécnico. E quanto às espessuras de estrutura metálicas, quando usadas no chalé principal, o G, por exemplo, bem como a espessura de concreto por viga e tudo mais. Aí, tem que ser um engenheiro estrutural. Não teremos capacidade para estes tipos de cálculos de forma que nos traga a segurança necessária. Mas basicamente o que normalmente é feito é a retirada da parte superior da terra, achando um ponto mediano e utilizando essa terra retirada de cima, para colocação como talude abaixo. Pois terra é um negócio que sai muito caro devido à quantidade necessária. Então o reaproveitamento é quase sempre a melhor opção, que pode ser agrupada com outras técnicas, a ser determinada por profissional capacitado. O talude é uma forma de você evitar fazer o muro de arrimo, que é uma estrutura bem mais cara e mais difícil de executar. O talude, ele vem como uma forma de você conter terra, como o Alisson bem disse, mas com um custo mais reduzido. O problema é que ele ocupa um espaço maior. A inclinação ideal desse talude, às vezes pode ser que a gente tenha até alguma beira de rio, de córrego, ou algum local que corra o risco de desmoronamento ou desbarrancamento, e o ideal seria que a gente trabalhasse uma inclinação perfeita ali de pelo menos 45 graus, na proporção de um de profundidade, um de altura ali, que faça 45 graus, para evitar esse desbarrancamento. Ou seja, se você tem uma parede, vamos falar, de 3 metros de altura, que você precisa conter essa terra, você precisaria ter 3 metros de largura para você poder fazer um ângulo de 45 graus e aí conter essa terra com tranquilidade. E quais são os métodos da gente fazer esses taludes? O mais básico é a gente fazer talvez um corte de terra, retirar terra do nosso terreno e manter essa inclinação que a gente falou. Ou funciona também no método de aterro, onde eu precise de terra no meu terreno para elevar a minha construção e ali na borda desse desnível a gente trabalhar esse talude. Lembrando que para toda essa execução existem procedimentos e normas, tá? E que é bom você estar sempre contratando um profissional técnico específico que tenha o conhecimento de como executar. Porque daí ele vai ter que saber qual que é o ângulo da rampa, mas ele também vai ter que saber a largura máxima, qual que é o patamar que tem que ter, qual que é o teor de compactação. Se depois que fez esse talude, você vai ter que plantar ali uma vegetação, uma grama para ajudar ele a não erodir. Caso você não consiga, não tenha espaço hábil ali para ter a inclinação ideal, uma coisa que você não pode fazer é ter esse talude em uma inclinação maior que 45 graus, para não correr esse risco da erosão que o Danilo comentou. E aí talvez você trabalhar com algum outro método, um concreto projetado, um sistema de tirantes, e aí você vai sim precisar de um engenheiro, de um responsável técnico que entenda sobre esse processo para poder dimensionar adequadamente o que você vai precisar na sua obra, na sua construção. E se não der para fazer dessas formas, aí você tem que partir para o muro de arrimo mesmo. Muro de arrimo é uma estrutura utilizada para contenção de terra ou de pedra ou de outros sólidos e pode ser feita de pedra também, de tijolo, de concreto maciço. Ela pode ter fundação ou não ter, existem diversos tipos. Mas quando que a gente vai precisar utilizar uma estrutura? Mais uma dúvida vamos tirar hoje, que é em que momento que eu preciso fazer um muro de arrimo? Boa pergunta. Resumidamente, pessoal, o muro de arrimo ele vai ser feito para contenção de terra. Então, dentro da sua construção, qualquer momento que você construir algo que tiver terra apoiada, você precisará fazer ali um muro de arrimo. Porém, esse muro pode ser feito de algumas maneiras. Então vamos citar aqui 3 exemplos de momentos em que você pode precisar de um muro de arrimo. Primeiro momento onde eu vou precisar de muro de arrimo. Vamos considerar que você tem um terreno em aclive. Aclive, para quem não sabe, tem o vídeo passando aqui. E é quando você tem um morro subindo. Você olhando o seu terreno de frente, o terreno sobe, como diria Alisson. Nesse caso, é muito comum você precisar fazer um corte, você cortar e remover terra. No momento que você corta, você deixa aqui um paredão. O editor, bota aí um corte por gentileza. Para sustentar essa terra que foi cortada, você monta um muro de arrimo estruturado, e aí de acordo com o solo de cada local, para conter essa terra que você construiu.
Então, às vezes você vai construir uma casa com uma garagem embaixo, o restante da casa em cima, você faz esse muro de arrimo para sustentação. Esse muro de arrimo, pessoal, ele vai fazer parte da parede da sua casa. Então não pense em você que é simplesmente levantar uma parede com tijolos. Ele tem que ser estruturado para aguentar e suportar essa contenção de terra. Vocês me falaram agora. Quanto ao material que vai ser utilizado para ele, quem vai definir é o seu calculista, mas ele pode ser de concreto maciço, pode ser de tijolinho, pode ser de bloco de concreto estrutural, pode ser de pedra. O segundo formato, pessoal, é quando a gente tem o inverso desse primeiro. Ou seja, em vez de aclive, a gente vai ter o declive. Olhando o terreno de frente, o terreno está descendo. Quando a gente tem o terreno em declive, pessoal, a gente tem duas situações. O corte, que nem o Danilo citou, onde a gente vai retirar terra e vamos ficar com um paredão de terra, ou até mesmo um aterro. Então vai funcionar da mesma maneira. Onde eu fiz o corte de terra e ficou aquele paredão, eu vou ter que trabalhar com uma estrutura de muro de arrimo para poder conter essa terra. Calculado e desenvolvido com os materiais adequados aí do que você vai querer fazer na sua construção. A diferença na execução não vai ser muita, né? Óbvio que vai depender aí do método construtivo, mas a preocupação maior costuma ser geralmente quando você tem o corte. Porque quando você tem o corte, você tem que fazer esse arrimo relativamente rápido para evitar que com as chuvas venha a acontecer erosão e essa terra desmoronar. Então, tem essa preocupação. Com estes conceitos básicos, passamos para nosso caso real. Esse é o levantamento topográfico do nosso terreno. Estes riscos que cortam o desenho é que são as curvas de nível. Nesse caso estão em 5 metros de diferença de altura uma da outra. É a forma de representar, pois o papel obviamente é plano. Só temos duas dimensões. O ponto mais alto do nosso terreno está em torno de 65 metros do nível do mar e o mais baixo em torno de 50, ou seja, temos 15 metros de desnível máximo, o que é bastante, tipo um poste e meio de altura. E obviamente o terreno em si não é em duas dimensões, senão seria perfeitamente plano e aí seria fácil, mas certamente não traria um visual tão bonito. Talvez a maneira mais fácil de entender as curvas de nível seja imaginar se vestindo uma camiseta, onde ao começar a vestir, a gola, a manga e a bainha estão na mesma altura da cabeça. Mas cada coisa ficará na sua altura certa, pois é assim que de fato as coisas funcionam. Os primeiros chalés a serem construídos, bem como os demais, que também serão construídos no platô, não nos trarão problemas com desnível, pois a nivelação na entrada é boa. Teremos um pouco mais de trabalho para construir os 2 chalés pequenos mais à frente, pois ali já existe um bom desnível. Todavia quero tentar aproveitar o talude que o vizinho já fez para a casa dele, aumentando somente um pouco isso para nosso lado, o que penso ser bem produtivo e econômico. Agora, a última etapa de edificações a serem feitas, pelo menos nesse meu plano inicial, pode sim nos dar bastante trabalho e custos, tornando-se até impraticável talvez, ou não, pois não tenho experiência o suficiente para avaliar. Mas certamente vai requerer muito mais movimentação de terra e utilização de técnicas. Sendo essa última, edificação, uma área gourmet ou um salão para café da manhã, ou um lounge, bar, ou um restaurante ou como prefiram chamar. Temos as imagens reais e as imagens projetadas. Nas projetadas, ao menos dentro do nosso terreno, tenho muito maior fidelidade de medidas e relevo. E nas originais um conceito real, mas com perspectivas às vezes um pouco distorcidas, nas imagens projetadas, como já fiz anteriormente. Vou tirar todo o mato para facilitar a visualização, mais ou menos o que o Gabriel teve que fazer com o cachorro dele, cortando todo o pelo, para poder ver o que tinha por baixo.
Penso em construir uma piscina semi-natural, se o relevo assim o permitir, captando água diretamente do riacho, podendo inclusive fazer passá-la por um processo doméstico de aquecimento e, com isso, ir renovando a água da piscina, feita de pedras à beira desse córrego, e já em seguida dispensar a água por gravidade, dispensando com isso tratamento e despesas com piscina, e tendo ela a água sem nenhum produto químico. Porém, se o relevo, a consistência do solo
ou qualquer outro motivo ainda desconhecido não permitir a ideia inicial, alguma coisa faremos. A exemplo de uma reorganização de pedra, de forma a apenas represar um pouco mais a água do riacho, a exemplo mais ou menos dessa foto aí. A partir desse momento, a casinha deixará de existir. Vamos derrubá-la, sem não antes fazer outra oficina em outro lugar, provavelmente atrás do restaurante.
depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar.